Amém. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 3. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens baseada no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta é intitulada como Carta da Liberdade. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas, a Carta da Liberdade. Okay? Esse mês de janeiro, como diz o ano de janeiro, nós falaremos sobre a carta de Paulo aos Gálatas. É importante quando a gente fala sobre os Gálatas, gente, o tipo dessa carta é uma peculiaridade, porque essa carta é uma carta de repreensão, uma carta severa que Paulo escreve aos irmãos da Galácia, ok? E ela tem uma linguagem muito especial, porque Paulo ele usa uma metodologia de escrita chamada retórica deliberativa. E o que seria isso? Paulo não está escrevendo ali simplesmente para construir um pensamento teológico. Paulo está escrevendo para provocar aqueles irmãos sobre alguma coisa que eles não estavam fazendo ou deixaram de fazer, abandonaram algo. Então é uma carta provocativa, severa, de repreensão e de cuidado com aquela igreja. Okay? O tema dessa carta é a liberdade que todo cristão tem a partir da pessoa de Jesus Cristo. Quando Paulo inicia essa carta falando sobre a sua saudação, que era uma saudação bem pequena, porque Paulo não quer ficar enchendo a bola dos Gálatas, ele quer justamente já ir direto ao ponto, ao problema e cortar o mal pela raiz. Paulo ele começa falando no versículo 3 e versículo 4 uma coisa que já é o centro da mensagem da carta. Ele fala que Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados para nos livrar desse mundo mau. Ou seja, o tema de Paulo é a liberdade que Cristo nos trouxe, nos tirando do império das trevas, nos tirando desse mundo mau e nos fazendo parte da família de Deus. Quando a gente fala sobre liberdade, sobre libertação, o tema que Paulo está falando, a gente tem como palavra principal a palavra grega exairo, que significa arrancar, escolher a dedo, escolher para si mesmo, ou até mesmo selecionar uma pessoa no meio de muitas pessoas, resgatar essas pessoas e entregar essas pessoas para alguma coisa, para algo. Então a liberdade que Cristo nos dá faz jus a essa palavra, o significado dessa palavra exairo, que diz que Cristo nos arrancou do mundo mal, onde nós éramos cativos e agora nos colocou no seu reino, na sua família. E quando nós tentamos entender por que Paulo é tão severo com a igreja de Gálatas, os Gálatas, é justamente porque naquele tempo existiam pessoas que utilizavam da sua legalidade, do seu legalismo, e usavam da sua religiosidade para forçar irmãos a se curvarem ou a se submeterem a um certo tipo de sistema religioso baseado na circuncisão. Basicamente, eles entendiam que para ser salvo, bastava você realizar a circuncisão que os judeus faziam. Tá? Para quem não sabe o que é circuncisão, depois você procura na internet. Tá? Então, Paulo ele está fortemente magoado, vamos dizer assim, transtornado com aquilo que estava acontecendo na igreja da Galácia, onde pessoas agora estavam colocando como princípio de salvação você fazer algo na sua carne, fazer algo por si mesmo para que você se tornasse família de Deus, e anulava o sacrifício de Jesus. E Paulo, quando ele escreve, ele não está escrevendo de uma maneira apologética, mas de uma maneira bem incisiva e repreensiva de que ele estava falando com irmãos que estavam abandonando a fé por causa da circuncisão. Então, a carta de Gálatas é uma carta para construção teológica, pensamentos. Embora ela corrobore para muita coisa que a gente saiba sobre teologia, Paulo estava lidando com uma realidade que estava batendo a porta daquela igreja. Um problema real, uma igreja real, que estava se iludindo com uma fantasia de que ela poderia se salvar por causa de um ato em sua perda. Por coisas que eles poderiam fazer em si mesmo. E no capítulo 1, Paulo ele vai falar um pouco da sua história com essa igreja e da sua história como apóstolo. Para você ter uma ideia, a igreja da Galácia foi uma igreja que Paulo cantou em uma de suas viagens missionárias. E você encontra isso no capítulo 13 e 14 de Atos,
onde ele passa por Antioquia de Psídia, Listra, Icônio e Derbe, que são cidades da província da Galácia, onde Paulo sofre uma perseguição muito grande por judeus que viviam naquela cidade, ao ponto de apedrejá-lo e deixá-lo ele encontrado morto por causa do Evangelho de Cristo. Então, pensa bem que Paulo tinha um carinho muito grande por aquela igreja. Ele tinha uma estima muito grande, porque ele foi um dos principais precursores na pregação do Evangelho naquela região. E agora, ele, como apóstolo dos gentios, recebe a notícia de que aqueles irmãos estavam se judaizando. Basicamente, eles não estavam mais comemorando o advento, porque o Natal era pagão e estavam no ramo. É assim que fala, né? Imagina que agora todo o conceito judaizante estava invadindo o coração daqueles irmãos, e eles estavam até mesmo duvidosos, seduzidos. E essas são as palavras que Paulo fala para esses irmãos. No capítulo 2, Paulo também vai lembrar, e aí eu deixo para você ler em sua casa, capítulo 1 e capítulo 2, são capítulos introdutórios para trazer o cenário que Paulo está querendo conversar. No capítulo 2, Paulo relembra esses irmãos sobre um evento muito importante que aconteceu na igreja primitiva, que foi de Jerusalém. Estão ouvindo? Alô? Aqui? Então, o concílio de Jerusalém foi um concílio em que a igreja se reuniu para que fosse tirado o peso dos gentios praticarem as obras que os judeus já praticavam. O que isso significa? Precisam de outras coisas a mais, as festas que os judeus comemoraram. A gente tem que lembrar que os primeiros cristãos eles eram judeus. E por isso Paulo, como aquele que pregou o evangelho para os gentios, estava ali presenciando algo. Os gentios não precisam se tornar judeus para ser família de Deus. E aí Paulo lembra justamente isso no capítulo 2, e ele lembra no final do capítulo que a justificação, ela não é por obras dos homens, ela não vem por observância da lei, por cumprimento da lei mosaica, mas pela fé na obra perfeita de Cristo Jesus. Algumas falas importantes, ou coisas importantes que são resultados dessa carta. Embora muitos achem que Paulo esteja conversando apologeticamente nessa carta, ele estava lidando com a igreja que ele mesmo plantou. E quando ele, como fundador dessa igreja, ele tinha muita autonomia para falar da forma que ele estava falando dessa igreja. Basicamente, se daqui 10, 20, 30 anos o Evan ficasse velho, fosse embora, ficasse sabendo que agora nós nos despencamos como igreja, ele, por ser pastor, fundador da igreja, chega aqui e bota o dedo na nossa cara e fala: vocês se desviraram daqui, porque eu ensinei para vocês. E é isso que estava acontecendo. E uma das expressões que Paulo vai colocar como ponto assim, forte nessa carta é Gálatas 1:8, que diz assim: seja anátema quem apresenta outro evangelho que não seja o que eu apresentei a vocês. Paulo ele tinha consciência da responsabilidade apostólica que ele tinha com essa igreja. E essa responsabilidade era: eu preguei o verdadeiro evangelho para vocês, porque eu preguei, vocês devem olhar para tudo aquilo que as pessoas apresentam como evangelho para vocês como mentira, se não for um evangelho similar àquilo que eu apresentei para vocês. Um outro texto que é muito fatal é Gálatas 3, versículo 1, que ele falou: que insensatez vocês foram tomados? Onde vocês estão com a cabeça? Basicamente Paulo está falando isso. E uma das coisas que nós aprendemos com essa carta é justamente que o abandono do evangelho na igreja local era algo terrível, algo fatalista. Se a igreja de Jesus abandona o evangelho, nós estamos fadados a cair em engano. Nós estamos fadados a cair em jeitinhos que nós vamos promover para se tornar a igreja, povo eleito de Deus, e não o próprio Jesus que nos congrega. E no capítulo 3 que nós vamos ler, o contexto desse capítulo é justamente Paulo ensinando a essa igreja a relação entre fé e a filiação de Deus não vir por meio da lei mosaica. A lei ela era a nossa carta de óbito, e Cristo é a nossa esperança de vida. E Paulo está falando justamente sobre isso. Ele vai trazer à memória o que faz Abraão justo, porque ele usa da ilustração de Abraão para mostrar que Abraão não foi justificado segundo a lei, mas justificado porque ele creu. E aí, meus irmãos,
ele vai trazer como ponto central a fidelidade de Deus para conosco, e nós, porque cremos, podemos descansar na certeza de que a obra de Cristo é suficiente para nos tirar todo o pecado e nos aperfeiçoar, não segundo o que nós fazemos, mas segundo o que Cristo já fez por nós. E aí a gente vai lá para o versículo 23. Vamos ler. Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para que a fé que haveria de ser revelada. Para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou o nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que a nossa fé, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós, em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Amém? A essência do Evangelho, a essência da pregação que Jesus nos ensina, não é um código de ética. Embora muitas pessoas estejam extremamente se relacionando com o Evangelho como se fosse um código moral, ou um ensinamento de coisas certas a se fazerem ou a ser, o Evangelho é uma mensagem de liberdade. Deus faz com que o Evangelho brote em nosso meio, para que nós nos tornássemos livres de todo o peso de legalismo, peso de pecado, peso de tudo que nós podemos carregar. Quando nós vamos para a história da narrativa bíblica, o Evangelho, ele sempre veio anteriormente a qualquer tipo de lei que Deus pudesse dar ao povo. Nós vemos, por exemplo, o próprio Evangelho em Gênesis 3, versículo 15, de Deus prometendo aquele que libertaria o homem do poder do pecado, esmagando a cabeça da serpente. Ou seja, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de liberdade. Quando Deus chama Abraão para que ele saísse da sua terra e diz que pela sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas, Deus ele não chama Abraão para simplesmente seguir uma receita de bolo. Ele chama Abraão crê, e porque Abraão crê, Deus imputa sobre Abraão a justiça que ele deveria imputar sobre Abraão. Então, toda essa ideia de legalismo ou passos para sermos alguém em Deus não é evangelho. E é sobre isso que Paulo está lidando nessa carta. E quando nós falamos sobre a lei, que é aquilo que nós vemos em Êxodo capítulo 20, vindo à tona a partir de Moisés, como um guia, como algo que o povo deveria obedecer para ter os favores de Deus, para que o povo não sofresse a pena do seu pecado, né, a justiça de Deus. Nós vemos a lei como algo que não somente nos guia ou guiava o povo, mas como um cativeiro. E Paulo, nesse versículo 23, vai falar justamente isso, de que a lei, ela era um cativeiro. Todos os homens estavam debaixo da lei. Estar debaixo da lei significa que estavam aprisionados à lei. É importante nós notarmos que a lei foi dada por Deus. O próprio Deus deu a lei. E alguns teólogos vão dizer que Deus aprisionou o povo debaixo da lei para que eles esperassem com uma esperança, né? Com expectativa, o cumprimento da promessa daquele que libertaria o povo da lei. E ele seria o verdadeiro guia de todo Israel. Ele seria não somente o guia, mas aquele que tiraria o peso do pecado de Israel, o peso da maldição da lei, para que Israel andasse em liberdade. Gálatas 5,16, se não me engano, vai dizer que andareis em liberdade. Andareis em liberdade porque eu obedeço os seus preceitos. Mas essa obediência é porque eu obedeço a lei ou porque Cristo cumpriu a lei? Então Paulo está lidando com esses pontos. E quando nós falamos sobre a lei, Paulo, assim como os judeus antigamente, eles dividiam a fase da história de Deus em duas divisões: a época da lei e a era messiânica. E Paulo ele faz uma espécie de mesma divisão em que Abraão vem antes da lei, a lei vem 400 anos depois, e depois disso vem Jesus Cristo, que cumpre toda a lei e faz com que todas as pessoas, judeus e gentios, sejam libertos da lei. A lei ela era o cativeiro de todo o povo que
quisesse submeter à vontade de Deus segundo a lei. Por quê? Porque a lei ela não tinha poder de aperfeiçoamento. E quando nós estamos lidando com os Gálatas, nós estamos lidando com pessoas que queriam fazer o que era agradável a Deus segundo as suas próprias forças, segundo os seus próprios esforços, segundo sua própria caracterização de obediente a Deus. E Paulo traz: se vocês estão fazendo isso, vocês não estão se tornando filhos de Deus, vocês estão se tornando escravos, cativos da lei. E nessa manhã, o que eu quero dizer para vocês é que nós somos filhos de Deus, não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus. A lei ela era um cativeiro, uma prisão que todos aqueles que estavam tentando se auto-justificar por meio dos seus próprios esforços ficavam presos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não teríamos como escapar do juízo eterno de Deus. Nós não temos como escapar das maldições e das implicações que a lei implica sobre todo aquele que transgride a lei. É muito importante a gente lembrar também que, quando nós falamos sobre isso, Jesus nos ensina que, se você talvez está ali decorando os 10 mandamentos, se colocando, isso aqui eu faço menos, eu faço mais. Se você é adepto a isso, você acha que você pode manter-se salvo, você não pode perder a salvação se você obedece a algum tipo de lei. Jesus disse que se nós desobedecêssemos um tio ou um ponto da lei do Sermão do Monte, ele vai dizer que nós já iríamos ser transgressores da lei totalmente. Então Paulo está mostrando que nós estamos presos à lei quando nós queremos obedecer ou promover justiça própria diante de Deus. Alguém que acredita ser autossuficiente, autojustificativo diante de Deus, não está sendo aperfeiçoado por aquilo que ele acredita estar fazendo de certo. Ele só está se auto-inflando, se mostrando que ele não pode sair desse ciclo vicioso chamado pecado. Sinais externos por sinais externos, ou seja, fazer a circuncisão, obedecer ao decálogo, não são coisas que comprovam a obra salvífica da pessoa. Ou seja, o que me faz ser salvo? O que me faz ser família de Deus? Somente Deus pode fazer isso. Quando nós nos apegamos a passos, a coisas que nós fazemos, quando nós nos apegamos à lei para justificar que nós somos boas pessoas, nós somos escravos dela. Nós somos cativos dela, nós somos sequestrados da liberdade que Cristo nos deu. Nós comprovamos que nós somos dependentes moralmente de algo e não dependentes de Deus. E isso é um problema. Porque nós estamos fazendo não porque nós somos salvos, mas porque nós queremos nos sentir bem. Então, ser filho de Deus não é uma coisa que nós somos porque fazemos algo. Nós somos porque Cristo já fez algo por nós. E porque Cristo fez algo por nós, nós somos livres de qualquer peso, opinião ou jogo. Quando nós lidamos com a lei como um cativeiro, nós estamos falando de uma espiritualidade de 4 paredes, de uma realidade superficial, comparada à liberdade que Cristo quer nos dar. Paulo, quando ele fala que a lei é um cativeiro, ele está justamente provocando os judeus da Galácia que diziam que a lei era um muro protetivo em que os homens deveriam estar seguros. Quando na verdade Paulo está falando, a lei dessa maneira não é segura, ela está privando você da verdadeira liberdade que Cristo te deu. Paulo diz que a lei é uma prisão, é um cativeiro que está impedindo que filhos acessem com liberdade a casa do Pai, acessem o coração do Pai, acessem os benefícios que é ser filho de Deus. A lei era o guarda da fronteira que quando nós chegávamos para entrar aonde Deus estava, ela barrava a gente. E Paulo está falando, vocês querem realmente viver distantes de Deus só porque vocês estão sendo obedientes a alguma coisa, quando na verdade isso está privando vocês da verdadeira vida de filho de Deus? Paulo chega a dizer que eles eram insensatos por causa disso. E agora, aplicando para a nossa realidade, mesmo que hoje talvez a judaização da igreja seja menor por conta da vida ocidental, muitos de nós talvez não seguimos à risca a lei mosaica, mas nós estamos criando métodos espirituais para nos justificarmos diante de Deus. Nós somos aqueles espíritos
espirituais de 4 paredes. E se nós tivermos o nosso quadradinho, nós somos cristãos. Mas Deus nos chama para muito mais que isso, e nós nos escandalizamos quando nós olhamos para esse muito mais. Nós estamos acomodados à nossa realidade porque nós achamos que nós estamos provocando santificação em nós mesmos. E a realidade é que nós não provocamos santificação com o código moral. Esse código moral, segundo Paulo, ele só atesta de que nós somos culpados diante de Deus. Então, você talvez nessa manhã está aqui com um entendimento: eu vou para a igreja porque eu preciso ser salvo. Será que você precisa da igreja, de vir à igreja? Será que você precisa dar o seu dízimo? Será que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo? Porque se você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, você não é livre, você está preso a isso. A única esperança que um pecador pode ter em relação ao cativeiro da lei é Cristo cumprir toda a vontade de Deus e cumprir toda a lei para que nós nos achegássemos a Deus. Porque, do contrário, toda forma que nós imaginarmos de métodos, 5 passos para ser filho de Deus, qualquer coisa que você possa desenhar ou estimular em seu coração para provocar santidade e salvação, ela é inútil, e não só inútil, ela provoca a realidade de que Deus não é suficiente para nos salvar. E isso é dizer que a obra de Cristo não é perfeita e nem necessária para nós. E isso é o problema, gente. Por que é problema? Porque se isso fosse uma verdade, todos os nossos encontros não estão ao redor da pessoa de Cristo. Toda a nossa vida não está ao redor da glorificação de Cristo, mas está ao redor de nós mesmos, de nós estarmos legais, de nós estarmos com a consciência cumprida. Só que os métodos nunca vão nos deixar em paz da mesma maneira que Cristo nos dá a sua paz. A lei de Moisés não nos fez paz com Deus da mesma maneira que Cristo fez. E é por isso que ela é chamada de cativeiro, um lugar em que nós estamos presos quando nós queremos prover para nós mesmos, ou até mesmo, não somente a gente, mas Israel esteve presa por muito tempo debaixo da lei, até que Cristo viesse. Até que a esperança gloriosa de todos os homens se manifestasse na terra e fizesse com que todos os homens agora, independente se judeu, se gentil, se mulher, se homem, se escravo ou senhor, pudesse se achegar diante de Deus de mãos limpas, sem muros protetivos da presença de Deus. Porque Cristo nos proveu a verdadeira liberdade de se achegar a Deus. A segunda coisa que Paulo vai dizer nessa porção de versículos que nós lemos é que a lei, ela não é somente um cativeiro, mas ela é um guia para imaturos. No versículo 24, no versículo 25, Paulo vai falar sobre isso. E que a lei se tornou o nosso guia. Ou algumas traduções vão trazer como tutor, ou no original, aio. O que significa tutor? Guia. A lei, ela tinha um papel pedagógico para nos preparar para isso. E quando nós falamos sobre a palavra pedagogia, a gente entende como professor de escolinha, lembra? A sua professorinha que ensinou você as vogais, certo? Pedagogia vem da palavra pedagogos no grego, que era justamente uma pessoa que era capacitada, era uma espécie de escravo que os pais tinham para guiar os filhos nos costumes e nos ensinamentos da lei, dos códigos morais, da civilização romana. E Paulo está fazendo esse paralelo porque ele está falando que a lei, ela era esse guia que os homens precisavam para se comportar bem, para ir e voltar das suas viagens, para aprender mais sobre Deus, sobre a vida. Só que quando chega o tempo da fé, nós não precisamos mais desse guia. Ok? Então, e o que era esse pedagogo? O pedagogo ele era um homem que tinha a autonomia que o pai dava para esse escravo para corrigir severamente o seu filho. Ele não era só um babá, uma pessoa que cuidava, penteava o cabelo daquela criança. Ele era alguém que, quando viu o menino fazer algo errado,
ele podia corrigir ferozmente esse menino. Paulo está falando que a lei, ela castigava aqueles que estavam debaixo dela, sobre ela. Mas a partir do momento que Cristo se revelou, nós não precisamos de mais ninguém para nos castigar, porque Cristo padeceu o castigo necessário de nós. E Paulo está falando de que a necessidade da lei para nós, até a vinda de Cristo, era justamente para uma coisa: mostrar a nossa insuficiência de sermos salvos. Quando Cristo vem, nós não precisamos mais dela, porque nós sabemos que Cristo é suficiente para nos salvar. Paulo usa dessa linguagem para ilustrar que esse papel era de alguém que estava não somente educando sobre as verdades de Deus, mas disciplinando o povo severamente, fazendo com que o povo se sentisse cada vez mais indigno da pessoa de Deus, cada vez mais distante da pessoa de Deus, até que Cristo chegasse até nós e nos fizéssemos próximos de Deus novamente. Paulo está sendo incisivo contra os gálatas que estavam tentando voltar para a lei. Por quê? Se a lei é algo legal de se fazer, se obedecer a Deus é algo que todos os homens devem buscar. Quando nós entendemos que Paulo está falando sobre isso, ele está falando porque eles estavam regredindo em sua maturidade. Todas as vezes que pessoas vão para uma igreja para procurar meios de se tornarem santificadas, isso mostra que elas não são pessoas maduras, não são pessoas adultas, pessoas que estão aptas a tomar decisões não segundo elas mesmas, mas segundo Deus. Se nós precisamos de um código moral para sermos cristãos, nós não precisamos de nada a não ser esse código moral. Isso quer dizer que nós somos impuros. Porque nós só obedecemos a Deus porque nós sabemos o que temos que fazer e não o que Ele já fez. E Paulo está lidando com isso. Vocês voltarem à lei, vocês se apegarem a questões de posso ou não posso fazer, sou ou não sou porque eu faço isso, é imaturidade. Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para provar da liberdade de Cristo. E que liberdade é essa? A liberdade de ser filho de Deus, de acessar a presença de Deus, de entrar diante de Deus e ser chamado de filho e chamar de Deus de Pai. Todo cristão que cria ou segue métodos para produzir santificação, ele não é maduro. Se você precisa de alguém para ungir você, a sua casa, e você não tem poder, isso mostra que você não é maduro. Se você precisa de alguém chamando você toda hora para fazer o que é certo, ou dando uma lista de coisas para você fazer, isso mostra que você não é maduro, talvez você não entendeu que você é um filho de Deus. Paulo está lidando com isso. Deus nos chamou à liberdade, porque nós estamos entrando num ciclo vicioso de maldição e pecado. Deus nos chamou à liberdade, porque você precisa, você pensa, você acha que você precisa de um sacerdote entre você e Deus. Porque você precisa de algo entre você e Deus, para você se achar filho de Deus. Cristo não é suficiente. Cristo não é o bastante para nós nos apegarmos àquilo que Ele fez. E o que Cristo fez? Ele nos libertou da maldição do pecado. Ele nos livrou do mal e nos trouxe para o reino do seu amor. Ser filho de Deus não é uma coisa que a gente coloca no crachá. É algo que aconteceu dentro de nós. É algo que mudou o nosso interior. De alguma maneira. É algo que vem da parte de Deus. Nós não nos tornamos filhos de Deus pelos nossos próprios meios. Ele fez com que nós fôssemos filhos de Deus pelos seus próprios meios. Deus deu um jeito, gente. Deus deu um jeito de nós sermos filhos de Deus. Nós, todas as vezes que tentamos, nós não somos capazes. E isso mostra que nós somos imaturos. E aí, quando nós falamos sobre esse status de maturidade, o
Porque Paulo fala, vocês precisavam de um guia, ou seja, vocês eram imaturos, vocês precisavam da lei, mas agora Cristo veio, vocês não precisam de mais nada, porque vocês já são filhos de Deus. Ou seja, você não precisa de alguém para acusar os seus pecados, porque a lei tinha esse papel. Você não precisa de alguém que ensine um decálogo, alguma coisa que te ensine a andar direito, porque agora você, sendo filho de Deus, você tem alguém que mora em você, que te torna filho de Deus, que é o Espírito Santo. E ele é poderoso o suficiente para te guiar nas verdades de Deus. E porque você tem o Espírito, você é filho de Deus. Aí talvez você esteja se perguntando, porque muitas vezes a gente se pergunta, se eu sou filho de Deus, por que eu peco tanto? Se eu sou filho de Deus, por que eu sinto que às vezes eu ainda tenho que me esforçar demais para lutar contra certos tipos de pecados? Porque talvez para mim e para você é mais fácil a gente seguir uma lista de regras do que seguir o Espírito. É mais fácil a gente botar fé no código moral que nós criamos para nós mesmos do que ter fé que o Espírito é poderoso para nos guardar de todo pecado. E isso é demais para a nossa cabeça. Isso é assim, como eu posso? E é por isso que nessa manhã nós pedimos a Deus mais fé. Nós precisamos de mais fé. Porque é pela fé que nós somos reconhecidos como filhos de Deus. É por fé, é por fidelidade de Deus, é por nós entendermos que Deus declarou que somos seus filhos. Eu creio nisso. E se eu creio nisso, eu estou propenso a obedecê-lo, não porque eu sou santo, mas porque a obra de Cristo é santa. E porque a obra de Cristo é santa, eu creio que ela é capaz de me apresentar até Deus santo. Mesmo que nesse momento seja difícil para mim. E eu posso andar em liberdade de qualquer coisa, porque Cristo é suficiente. Mesmo que ainda eu sinta as dependências de muitas coisas, Cristo está falando para nós essa manhã aqui. Nós só precisamos depender dele mesmo. Ele é suficiente. E quando nós falamos sobre a maturidade dos filhos, nós vemos no versículo 26 e 27, que Paulo diz assim: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso é muito importante porque versículos atrás desse versículo 26 e até a porção que nós lemos, o que estava sendo embatida é a filiação a Abraão. Quem é o verdadeiro filho de Abraão? Quem tem circuncisão ou quem não tem? E ser filho de Abraão é ser parte da família que Deus escolheu para ser sua família. Paulo está falando aqui que todos são filhos de Deus a partir do momento que creem que Cristo é o nosso Salvador. E Paulo ele está falando que para ser filho de Abraão não precisa que você faça aquilo que pessoas estão tentando impor para você, para que você se torne filho de Deus. E um mundo em que nós fazemos coisas para agradar homens, essa carta ela é mais do que essencial para nós. E um mundo em que nós estamos buscando constantemente ouvir as opiniões alheias a respeito da nossa filiação de Deus, essa carta é mais do que essencial para nós. Porque todas as vezes, você talvez não tenha o decálogo grifado na sua parede, mas todas as vezes quando você abre o seu Instagram, você acha que você é fraco espiritualmente, perto de Ângelo Paz. Você acha que você é fraco espiritualmente a partir de uma influência que você segue, porque você talvez ache que você não ore, você não faça o suficiente para ser filho de Deus como alguém que você cuida. E Paulo está falando aqui que não é pelo que você está fazendo em sua carne, não é pelo que você pode fazer em seu corpo, mas pela fé no que Deus já fez. Ser filho de Abraão é uma promessa que Deus deu a Abraão. Ser filho de Abraão é uma promessa que Deus fez a Abraão para que todas as nações da terra fossem contadas nessa filiação. Para que todas as famílias da terra fossem contadas nessa filiação. A filiação de Deus nos torna inculpáveis e nos coloca num lugar de família de Deus. Não pelos méritos ou pelas coisas que nós fazemos,
John Stott vai dizer assim: Deus não é mais o nosso juiz, que por meio da lei nos condenou e nos aprisionou, e nem é mais o nosso tutor, que pela lei nos restringe e castiga. Já não o temos pensando no castigo que merecemos, porque nós merecemos. Nós o amamos com devoção filial profunda. Amar a Deus, amar as coisas que Deus fez, não é coisa de crente, é coisa de filho de Deus. Ele vai continuar dizendo assim: não somos prisioneiros à espera da execução final de nossa sentença, nem filhos menores sob a disciplina de um tutor, mas filhos de Deus, herdeiros de seu glorioso reino, desfrutando o status e os privilégios de filhos adultos. Amém. Nós só podemos provar da liberdade que Deus nos deu. E se nós vamos provar dessa liberdade, é porque Deus nos deu, e é porque é mandatório sermos filhos maduros de Deus, provar dessa liberdade. Ou seja, o filho maduro está se posicionando em prol da realidade do reino do glória de Cristo. Ele já não vive mais segundo o mundo mal, ele vive segundo o reino de Deus. E ele sabe que não matarás é parte da realidade do reino do glória do Filho de Deus. Ele não mata porque ele tem medo de Deus castigá-lo. Ele não mata porque ele sabe que ele não pertence a esse mundo que mata. Ele não adultera, não porque as pessoas vão publicar no Instagram. Ele não adultera porque ele já é filho de Deus, e isso é suficiente para ele não pecar. As pessoas, esses últimos dias a gente tem, rapaz, Deus nos livre de mais, abrir o Instagram e ter mais alguém que caiu. Mas a realidade é que a gente se choca e acha: nossa, mas ele era tão ungido, ele era tão de Deus, ele descobria todo o meu CPF, sabia até as dívidas que eu estava devendo. Isso não significa absolutamente nada diante da aplicação de Deus. Na verdade, essas pedras mostram que possivelmente esses homens ainda não foram alcançados pela graça de ser filhos de Deus. Isso é algo que perturba os nossos corações, porque a gente todas as vezes estamos tentando provar para a gente que a gente é filho de Deus. E a maior prova que Deus nos dá é o Cristo crucificado. É o Cristo que padeceu pelos nossos pecados. Ser filho de Deus é ser filho de Abraão, é ser família de Deus. Mas ser filho de Abraão, legítimo, ser judeu, ser obediente à lei, não nos torna filhos de Deus. O maior sinal de alguém salvo é que ele não está contando como salvo pelas obras humanas, e sim pela graça libertadora que Deus alcançou. Da mesma forma que Deus sacou Abraão da terra do seu pai e fez dele uma grande nação, Deus nos saca. Deus saca homens e mulheres diferentes de Abraão, sem distinção, e ele faz isso para que essas pessoas sejam provas de que ele está comprometido em realizar aquilo que ele prometeu ao próprio Abraão. Mas também essas pessoas podem desfrutar da herança que Deus deu a Abraão, que é Cristo, como aquele que faz com que todos os homens sejam filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós não necessitamos de terceirização de paternidade de Deus. Eu não sei se você já ouviu desse tipo de fala: eu sou o seu pai entre você e Deus. Você não precisa disso. Nós não precisamos disso. Paulo está falando que Cristo é suficiente para nós termos Deus como pai. Um filho de Deus não vai precisar de regras ou estereótipos para se demonstrar como filho de Deus. Ele só precisa da fé de Jesus. E aí Paulo, no versículo 26, no versículo 27, ele vai falar sobre o batismo. Porque ele vai dizer assim, versículo 27, porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. O que isso quer nos ensinar? Que o batismo não é
contrato que eu assino para ser filho de Deus. O batismo não é algo que eu faço para se tornar filho de Deus. O batismo não é algo que nós fazemos na vida das pessoas, na frente da vida das pessoas. Na frente das pessoas. Vai dizer, agora fulano é crente mesmo. O batismo só é efetivo e realidade para todo aquele que em seu coração foi alcançado pela graça. E porque ele foi alcançado pela graça, é possível para esse homem externalizar essa graça que foi vestida dele. Todo aquele que foi batizado, é batizado, está demonstrando para todos os homens e para ele mesmo que algo interno aconteceu. E não foi algo externo que está acontecendo para que algo interno. É dentro. Se nada aconteceu em nosso interior, você pode vir todos os cultos desse ano. Você pode fazer tudo o que você quiser fazer para mostrar sua filiação a Deus, a sua capacidade cristã, o seu conhecimento teológico. Isso não é sinal de salvação. O que nos mostra sermos salvos é a pessoa ser transformada, é a verdadeira circuncisão em nosso coração. A circuncisão, ela tem de ter glória externa. Ela tem de trazer divisão no meio da igreja. E isso, coloque circuncisão como qualquer outra coisa que você coloca como tipo de externalização da sua fé. Seja andar de cabelo grande, andar de cabelo curto, andar de saia, não fazer ou fazer tatuagem. Seja algo que você coloca como estereotipia de filho de Deus. Tudo isso mostra uma glória externa e passageira. O batismo, ele é reflexo da glória interna que nos alcançou. De glória interna, de glória, peso de glória que nos alcançou. A obra de Cristo, ela é perfeita, porque Ele faz com que homens que ainda continuam com suas roupas sujas, com os seus trejeitos, com o seu mineirês, com tudo aquilo que você pode colocar de forma, filhos de Deus, gordos e magros, cabeludos ou não cabeludos, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, agora podem se chegar diante de Deus. Precisa de alguma coisa para se chegar diante de Deus? Fé. Fé em Cristo Jesus. Mais nada. Mas e se eu não tomar ceia hoje? Se você é filho de Deus, você vai tomar ceia. Porque não é sobre uma tabelinha que você cumpre. É sobre o que Cristo fez e está fazendo em nós para que nós pudéssemos chegar. Nós somos filhos de Deus porque Cristo, o Filho de Deus, deu a roupa de filho de Deus para nós. Nós somos filhos de Deus porque nós não dependemos mais de nós mesmos. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos autodependentes. Nós não produzimos a santidade em nós, mas Cristo nos produziu, nos deixou belo para nos apresentarmos diante de Deus. Olha a íntima Senhora como ela é bela, como ela é sua filha. Olha a Dona Carmen como ela é bela e é sua filha. Mas sem a filiação de Cristo, tudo que vocês podem fazer não é suficiente para vocês serem filhos de Deus. Como é isso que Paulo está falando. Eu quero terminar essa manhã dizendo algumas coisas a respeito disso. Nós, como cristãos, nós precisamos aprender a depender de Deus, e somente de Deus. A dependência de Deus é algo que santifica a gente, porque santificação é algo impossível para nós. Mas para Deus é totalmente possível, porque Ele é assim. Deus é tão engajado na sua obra de salvar as pessoas, que Ele está fazendo com que nós sejamos aperfeiçoados pelo seu próprio poder, para que nós entendamos de uma vez por todas que não é o que nós fazemos que nos permite ser santos, mas é o que Cristo fez. A vida obediente a Deus, obedecer a Deus, ela é possível, porque
porque nós estamos confiando que nossas obras não nos aperfeiçoam, mas a obra de Deus será completa e nós seremos aperfeiçoados, porque Ele deseja isso. Ou seja, eu posso dizer que eu sou santo não porque eu estou fazendo algo para ser santo, mas porque Cristo me vestiu com vestes novas de santidade. Aleluia! Porque Ele me vestiu com vestes novas de santidade, eu tenho que ter fé que isso é uma realidade para mim. Eu preciso ter, porque se depender de mim para eu me santificar, eu estou lascado. E é por isso que a santificação, a obediência a Deus, ela nos provoca a depender de Deus. Nós não nos justificamos diante de Deus. Nós não nos santificamos diante de Deus. Nós dependemos de Deus para nos justificar. Nós dependemos de Deus para abrir os céus e dizer que nós somos filhos amados em que Ele se revela. Segunda coisa que nós precisamos fazer nessa manhã é abrir mão de métodos que nós criamos para dizer que nós somos santos. Você acha que não, mas todos nós temos uma listinha do que fazer e do que não fazer. Todos nós temos coisas que até mesmo nos livram de pecar, mas depender de Deus vai fazer com que nós realmente provemos do poder de vencer o pecado. E Paulo, ele está ensinando isso. Todas as vezes que nós nos apegamos à listinha de regras que nós temos, os cuidados excessivos que nós temos, esses cuidados não estão produzindo santificação em nós. Nós estamos fazendo com que nós sejamos cada vez mais presos a esses tipos de pecados. Um tempo atrás eu estava falando com ele, às vezes eu olho para mim, e eu vejo que eu não peco, não porque o Espírito Santo me guardou do pecado, mas é porque eu tenho uma lista. E o quanto isso é. Gente, isso é ruim. Porque a gente acha que a gente tem muita justiça própria para vencer o pecado. E nós, nessa manhã, estamos sendo convidados pelas Escrituras a sermos livres disso. E andar em liberdade, a liberdade que o Espírito promove de nós sermos guiados por Ele em toda a verdade de Deus. A olhar em todas as vezes que nós não pecarmos, nós não nos gloriarmos porque eu consegui fazer com que a minha meta do dia de não pecar fosse cumprida, mas pela graça de Deus, o Espírito em nós, eu venci o pecado. Os métodos, eles fazem com que nós achemos que nós estamos vencendo pecados por nós mesmos. E nós precisamos questionar hoje, será que o que eu não estou fazendo é porque Deus está me aperfeiçoando, ou é porque eu estou apegado a algum método? Quando abrimos mãos do método, nós paralisamos o que divide a igreja e nos separa de Cristo. Porque não sei você, mas muitos aqui, inclusive eu, usamos esses métodos para medir a santidade do irmão lá. E isso gera divisão no corpo de Cristo. E Paulo, quando ele escreve Gálatas, ele está lidando também não somente com questões de circuncisão, mas a divisão que esses judeus, esses circuncidados estavam tramando e trazendo para a igreja de Cristo em relação àqueles que não eram circuncidados. Muitos de nós estamos medindo a espiritualidade do nosso irmão por quanto tempo de contemplação eu paro no mundo si. Quanto eu estou vendo Deus? Se realmente você está vendo Deus, você não estaria vendo para mim o seu irmão. Você não estaria medindo a santidade pelo seu aspecto de santidade, que não é verdade. E a última coisa que nós aprendemos nessa manhã é que nós precisamos exercer a fé, desfrutar da liberdade de Cristo, a liberdade de filho de Deus. Deus nos chama para sermos seus filhos, por meio da fé. Isso nos tira do cativeiro, das opiniões, daquilo que nós, das comparações, da religiosidade e até mesmo do legalismo que nós somos fortemente atacados. Nessa manhã, se você veio para cá, você veio com o coração, será que realmente eu sou filho de Deus? Deus ele quer afirmar isso para você. A voz de Deus quer ecoar sobre essa sala para que isso seja uma verdade espiritual. Não pelo que você faz. Não meça a sua filiação de Deus pelo pastor da igreja.
Porque o pastor da igreja, antes de ser pastor, ele é filho de Deus, ele precisa ser filho de Deus. Não meça a sua filiação de Deus pelos seus heróis. Porque antes de eles serem heróis, eles precisam ser filhos de Deus para provar da criação. Fique de pé no seu lugar nessa manhã.